bom dia, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos falar hoje de uma velha conhecida, que são as frações. Frações equivalentes, a gente vai começar por aí. São frações que equivalem ao mesmo valor. A gente consegue uma fração equivalente ou multiplicando ou dividindo uma fração inicial. Lembrando que, quando a gente for multiplicar ou dividir para obter uma fração equivalente, a gente precisa usar o mesmo número para multiplicar ou dividir em cima e embaixo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 frações equivalentes que eu coloquei em figura para vocês verem que ela realmente equivale ao mesmo pedaço, mesmo sendo escrita de forma diferente. Então aqui eu tenho 3 retângulos iguais, aqui ele está separado em 2 partes, onde eu estou usando uma. Então é uma parte de 2. Aqui eu tenho uma equivalente, porque é o mesmo retângulo, só que eu dividi ele em mais partes. Então eu tenho 2 partes de 4. Aqui é o mesmo retângulo, só que eu separei ele em 8 partes. Então eu estou usando 4 partes de 8. Como vocês podem ver nas figuras, elas equivalem à mesma coisa, tá? Só a repartição que é diferente. Se eu não estivesse usando figura, como que eu encontraria as equivalentes de meio? Eu tenho meio. Eu posso multiplicar, para dar 2 quartos, eu multiplico lá por 2. Lembrando que eu preciso usar o mesmo número em cima e embaixo, tá? Então aqui vezes 2, vezes 2. Vai dar 2 quartos. Aí eu acho outro equivalente, vezes 2, vezes 2. 4 oitavos. Eu posso também pegar um meio e achar uma equivalente multiplicando por 5, ou por 9, ou por 14, ou por 3.000. Tanto faz o número que você vai usar para multiplicar. Quando você usa o mesmo número para multiplicar em cima e embaixo, o resultado é uma fração equivalente, seja esse número qual for, tá? Tem outra figura aqui, ó. Essas 2 figuras são equivalentes. Essa aqui está separada em 3 partes, 1/3, né? Essa está separada em 12 partes, onde eu estou usando 4 dozeavos. Mas veja que o pedaço que eu estou usando nas duas é exatamente do mesmo tamanho. Eu só dividi a figura em mais partes, tá? Ela está dividida em mais partes, mas o pedaço que está sendo usado é o mesmo, então elas são equivalentes. Aqui ela está separada em 4 partes, onde eu estou usando uma, né? Então, 1/4. Aqui ela está separada em 12 partes, e eu estou usando 3, mas o pedaço que eu estou usando é exatamente do mesmo tamanho. As frações são equivalentes. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Eu tenho a fração meio. Se eu multiplicar por 2, lembrando que quando eu multiplico, tem que ser multiplicado em cima e embaixo por um mesmo número. Se eu multiplico por 2, dá 2 quartos. Se eu multiplico por 4, dá 4 oitavos. Se eu multiplico por 8, dá 8 16avos. Se eu multiplico por 5, dá 5 décimos. Se eu multiplico por 7, dá 7 14avos. Se eu multiplico por 3, dá 3 sextos. Se eu multiplico por 6, dá 6 dozeavos, tá? Então veja que eu tenho várias setinhas, ó. Aqui eu multiplico por 2 e aqui por 4. É a mesma coisa que multiplicar esse de novo por 2. Se eu multiplicar essa aqui por 4, eu tenho a mesma coisa que multiplicada por 8, tá? E assim por diante. Todas essas são equivalentes. Simplificação. Nas equivalentes, alguma dúvida? Não falou, já entendi que é não. Na simplificação, nosso objetivo é diminuir ao máximo essa fração, para chegar à chamada fração irredutível, quando ela não pode mais ser reduzida. Então a gente vai dividir em cima e embaixo por um mesmo número, até que não tenha mais número que dê para dividir em cima e embaixo pelo mesmo, tá? Então, ó, eu comecei aqui com a fração 32/64avos.
Aí eu dividi por 2 em cima e embaixo, deu 16/32. Vou dividir por 2 de novo, deu 8/16. Dividir por 2 de novo, deu 4/8. Dividir por 2 de novo, deu 2/4. Dividir por 2 de novo, deu 1/2. 1 e 2, entre 1 e 2, não tem divisor comum. Ou seja, eu cheguei à minha fração irredutível, tá? 32/64 é a mesma coisa que 1/2, tá? Essa é a fração inicial e essa é a fração irredutível, que tem o mesmo valor, só está escrita de forma diferente. Eu posso dividir de uma vez? Por exemplo, eu sei que aqui que dá para dividir por 32 direto? Pode sim, tá? Outro exemplo, 6/9. Eu vou dividir por 3, porque dá para dividir tanto 6 quanto 9. Eu não posso, por exemplo, dividir aqui por 3 e aqui por 2, tá? Não existe isso. Eu tenho que dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Então eu estou dividindo por 3. 6 dividido por 3 deu 2, 9 dividido por 3 deu 3. Entre o número 2 e 3, não existe um número que eu consiga dividir esses dois, para usar o mesmo número em cima e embaixo. Então eu também chego aqui à fração irredutível. 6/18. Poderia ter dividido aqui direto por 6? Poderia, tá? Mas eu vou dividir aqui por 2, vai dar 3/9. Vou dividir por 3, vai dar 1/3. Lembrando que 1 e 3 não tem mais divisor em comum, logo essa é a fração irredutível, que vale a mesma coisa que essa primeira, só que está irredutível. Dúvidas? Não. Não. Comparação de fração. Para eu comparar fração, quando os denominadores são iguais, o maior numerador é a maior fração. Por exemplo, vou comparar essas duas aqui, ó, 2/5 e 3/5. Os denominadores são iguais, ó. É como se eu tivesse duas figuras separadas em 5 partes. Uma eu estou usando 2 partes, a outra eu estou usando 3 partes. Qual que é a maior? É a que está usando mais partes, né? Então, quando os denominadores são iguais, o maior numerador é a maior fração. Outro exemplo, 5/6 e 1/6. Ó, essa aqui é 5/6 e essa aqui é 1/6. Claro que esta fração é a maior, ou seja, denominadores iguais, maior numerador, maior fração. Agora, quando eu tenho denominadores diferentes, eu preciso igualar os denominadores usando o processo de equivalência que eu expliquei lá no começo, para poder comparar. Se eu não tiver denominador igual, eu não consigo fazer a comparação. Então, eu preciso primeiro igualar os denominadores, tá? Então, um exemplo, eu tenho aqui 2/5 e 1/6. Eu quero saber qual é a maior. Bom, primeiro eu vou igualar denominadores. Como que eu igualo isso? Eu multiplico essa fração por essa parte de baixo e multiplico essa fração por essa parte de baixo. Mesmo processo que a gente faz para somar e subtrair fração. Tá? A gente multiplica uma fração pela parte de baixo da outra. Então aqui, ó, estou multiplicando por 6 e aqui eu estou multiplicando por 5. Deu 12/30 e 5/30. Agora sim, eu consigo determinar qual é maior porque eu tenho denominadores iguais. A maior é o que tem o maior numerador. 12/30 é maior. Então, 12/30 é maior que 5/30. Dúvidas? Esse resultado nunca pode dar vírgula? Um número com vírgula? Não, nunca. Porque, E se veja, der? a fração, o Pilar, é Pilar, né? Tá falando? É. A fração, ela já é um número decimal escrito, né? Lembra? Por exemplo, 3/2 é a mesma coisa que 1,5, né? Então, eu não posso misturar um tipo de número com outro. Eles não se conversam entre si. Então, não pode nunca dar decimal em fração, tá? Você tá falando para simplificar, né? Não, pra igualar também, Não, igualar nunca tem, não vai ter nem como. Porque se você multiplicar aqui, ó, uma fração pela parte de baixo da outra, nunca vai dar no decimal, tá? Vai dar sempre certinho. Só na divisão que precisa tomar cuidado, porque não pode dar número com vírgula, tá? Tem que dar sempre o número inteiro. Alguma dúvida, chuchus?
Não? Apoio. Livro didático, páginas 68 e 69. No seu livro didático, na página 68 e 69, você vai encontrar mais exemplos e explicação dessa matéria que eu acabei de explicar para vocês. Essa videoaula que vai para o YouTube e essa aula que seria na sexta-feira, mas não será mais, porque sexta-feira é feriado. E nós havíamos esquecido, então a gente fez a grade como se fosse semana comum. E na sexta-feira é feriado, a gente não pode ter aula. Então, provavelmente a nossa aula vai passar para quinta, tá? Mas eu vou mandar para vocês no grupo depois, assim que eu receber do colégio, o horário atualizado. Tá bom? Ade, tem como a gente saber a nossa nota da prova mais exatamente? Tem, eu posso passar para vocês. Você pode passar? Posso sim. Alguma dúvida na matéria? Não? Tá bom. Vou finalizar a gravação da aula, tá? Tá.